Olá pessoal, essa é a videoaula para a aula de programação. Nessa videoaula eu irei falar sobre programação orientada a objetos. Vamos ver como construir, desenvolver uma classe na linguagem de programação PHP. Coloquei aqui um exemplo de uma classe definida na ferramenta Asta para um elemento chamado livro. Pensando em mais adiante a gente desenvolver uma ferramenta para venda de livros online. Então a ideia é construir ao longo da disciplina, das aulas que a gente vai ter, uma ferramenta web para venda de livros, uma loja virtual. Então a gente vai começar a ver algumas classes, alguns elementos que sejam pertinentes a esse tema, também para fazer sentido no dia a dia de vocês. Então essa classe que eu defini, o nome dela é livro, e ela é representada, como eu falei na aula de engenharia de software, pelo retângulo. Aqui na parte superior são informados os atributos da classe. O que é os atributos? São as informações que aquela classe vai manter. Toda aquela informação que a classe sabe. Então são dados que esse elemento vai conhecer e vai manter. Na parte inferior são informados os métodos. Lá no PHP são as funções. Então é o comportamento daquela classe. Então, são todas as ações que aquela classe pode fazer. Por exemplo, aqui eu coloquei listar livro, que seriam apresentar as informações que estão presentes no livro, atualizar nota, que altera alguma informação daquele livro, que é a nota nesse exemplo. No diagrama de classe, a gente coloca algumas informações que às vezes não estão presentes lá no código PHP, por exemplo, os tipos de dados. Em muitas linguagens, a gente informa na hora que a gente declara uma variável qual é o seu tipo de dado. Por exemplo, em C, em Java, a gente vai colocar lá a variável título e vai dizer que é do tipo string. No PHP a gente não faz essa definição, mas na definição formal de uma classe, usando o UML, a gente coloca os tipos de dados que são informados lá dentro daquela variável e isso fica na documentação para facilitar depois a manutenção desse software. Aqui nos métodos, entre parênteses, logo após o nome do método, vão ser informados os parâmetros que aquele método deve receber. Nesse primeiro método aqui, listar livro, ele não recebe nenhum parâmetro. No segundo método, atualizar nota, ele recebe um parâmetro que é a nota e essa nota é do tipo inteiro. Depois vem uma outra informação, depois dos dois pontos, que é o tipo de retorno daquele método. Então, quando eu tenho uma function, lá dentro daquela function tem a palavra return, lá tem um retorno de alguma informação. E aqui eu vou dizer que tipo de informação que vai retornar. Quando tem a palavra void, significa que não retorna nenhum valor, nenhuma informação. Se tem alguma outra coisa diferente de void, algum tipo de dado, então ele vai retornar uma informação daquele tipo. Por exemplo, essa função atualizar nota vai retornar uma informação do tipo int. Então vamos à programação, vamos verificar como é que vai ficar esse código lá no PHP. Eu vou utilizar aqui a ferramenta de desenvolvimento Visual Studio e eu vou desenvolver aqui apenas o PHP para executar via linha de comando e a gente apenas entender como é que funciona a definição da classe, para depois a gente começar a usar isso lá dentro de uma página web, incorporar isso dentro do nosso programa. Então, vou colocar aqui primeiro a tag PHP e esse meu arquivo aqui eu já vou salvar. Então, o arquivo que a gente vai criar para representar aquela classe em PHP, a gente coloca no nome do arquivo o mesmo nome da classe, para facilitar depois a gente encontrar onde está definida aquela classe. Isso é importante. Em algumas linguagens isso é até uma exigência. Por exemplo, em Java é obrigatório que o nome do arquivo seja o mesmo nome da classe. No PHP não é obrigatório, mas facilita depois para a gente poder encontrar aquele arquivo, aquela classe, para manter ela. Então eu vou colocar o nome do arquivo de livro. Eu uso colocar .class para saber que esse arquivo se trata da definição de uma classe, que é diferente dos outros arquivos de PHP que a gente vai ter, como por exemplo a gente tem o de configuração, que a gente coloca .config, .php. Salvei lá na minha pasta o arquivo. E a primeira coisa que a gente vai definir aqui é a palavra class. Então eu coloco class e o nome da classe, vou colocar aqui livro.
seguindo o mesmo padrão que eu coloquei lá no diagrama de classe. Então, eu coloco o livro com L maiúsculo para seguir a boa prática de desenvolvimento. E aí, entre chaves, vai estar toda a definição da classe. Então, tudo que aquela classe possui, eu vou colocar na definição dentro dessas chaves. Então, eu tenho lá a definição de atributos, são as variáveis da minha classe, e tem a definição dos métodos, operações, são as funções que vão aparecer aqui no PHP. Então, tudo isso vai ficar aqui dentro da classe dessas duas chaves. E eles não precisam obrigatoriamente estarem nessa ordem, podem estar inclusive intercalados. Pode ter atributo, função, depois mais atributos, mas uma boa prática é a gente organizar, né, para primeiro aparecerem os atributos, depois os métodos. Facilita depois a manutenção do código. Então, eu vou colocar aqui primeiro o atributo que eu defini ali, título, depois ano de publicação, preço e nota. Então, eu vou definir aqueles atributos ali. Vou usar a palavra var aqui para dizer que é uma variável da minha classe. Então, título, preço e nota. Então, esses são os atributos da minha classe, tá? A gente vai definir mais informações aqui, né, mais adiante, para especificar mais a nossa classe, mas por hora a gente vai apenas colocar dessa forma os atributos, né, indicando que essas informações aqui são dessa classe. E aqui vamos colocar então os métodos. Então, eu tenho os métodos lá, listar livro e atualizar nota. Então, eu vou colocar aqui. É uma função, vai fazer alguma coisa. Depois a gente coloca esse código. E eu tenho a segunda função, que é atualizar nota. Também faz algo. Ok? Então, aqui está definida a nossa classe, exatamente como está no diagrama de classe, né, aqui em PHP. Então, tenho os atributos, são minhas variáveis, e tenho a minha função que faz alguma coisa. Por exemplo, vamos escrever um código aqui para a função listar livro. Como eu coloquei aqui, né, já lembrando, listar livro não tem parâmetro e não tem retorno. Atualizar nota tem um parâmetro e tem um retorno. Então, a gente já pode deixar essa informação aqui. O parâmetro aqui eu coloquei nota, né? Então, eu vou colocar nota aqui. E o retorno, ele vai retornar alguma coisa, um valor inteiro. Posso colocar aqui return 1, por enquanto, né, já atendendo essa especificação. Então, vou escrever esse método aqui. Para listar o livro, seria a ideia imprimir as informações desse livro, né, do livro, dessas informações que estão aqui nos atributos da classe. Por exemplo, eu vou imprimir aqui apenas uma informação. Eco título. Okay? Estou imprimindo essa informação aqui, que está definida já aqui. Se eu executo esse código, ele não faz nada, né? Ele apenas dá saída aqui, executou, não deu nenhum erro, ele não faz nenhuma ação, porque isso aqui é apenas uma definição de uma classe, né? A classe, ela é a parte estática do meu programa, ou seja, eu estou apenas formalizando aqui como é que se comporta esse objeto livro dentro do meu sistema. Eu estou dizendo que o livro tem título, ano de publicação, preço, estou dizendo que o livro ele pode ser listado, né? Tem o método listar, ele posso atualizar a nota dele, mas eu não estou definindo nenhum livro, não estou definindo valores para esse meu livro. Como é que eu faço isso, né? Como é que eu defino valores para o meu livro? Eu vou fazer aqui dentro do mesmo arquivo da classe livro um exemplo para a gente testar, mas depois a gente coloca essa chamada, né, do método da classe livro em outro arquivo. Então, a classe livro, ela inicia aqui na chave e ela termina aqui. Então, depois da classe, eu vou criar aqui um objeto, né, a gente chama de objeto,
vou chamar aqui de meu livro, certo? Esse meu livro, ele vai ser do tipo livro, então vou colocar a palavra new, livro, ok? O que eu estou fazendo aqui nessa linha de programa? Estou criando um objeto. Esse objeto aqui, ó, meu livro. Essa variável aqui, ela não é uma variável simples, como um inteiro, uma string, um double. Ela é uma variável complexa, composta, que ela é do tipo livro. Então, esse meu livro aqui é um objeto que tem título, ano de publicação, preço, nota, e que tem esses métodos aqui também, tá? Então, para eu poder criar um objeto, eu tenho que usar essa palavra new. Eu instancio esse objeto. E aí, aqui eu coloco o nome da classe, porque eu quero instanciar o objeto daquele tipo. Então, eu instanciei o objeto livro. E aí, como é que eu faço para informar os valores para esse meu objeto? Então, eu digo ali, meu livro, seta, então é um traço e o sinal de maior, e o nome do atributo, por exemplo, título, recebe ABC, por exemplo. Então, esse aqui eu declarei o meu objeto, e aqui eu acessei uma propriedade dele, eu acessei a propriedade título desse meu objeto. Eu posso imprimir aqui embaixo, essa informação. Então, eu vou executar novamente, e aqui ele imprimiu ABC, ok? Então, esse aqui é a saída, foi esse eco que eu executei aqui. Então, assim, eu acessei um atributo, uma propriedade dessa minha classe livro, né? Como é que eu fiz isso? Eu tenho que criar um objeto daquele tipo, daquela classe, para poder acessar seus métodos e seus atributos, para que essa classe possa receber informações. Como eu disse, a classe é apenas uma formalização, uma estruturação de todos os objetos que vão se comportar e parecer daquela forma. Como eu criei esse meu livro, eu posso criar vários outros livros, eles vão ter todas as mesmas características. Por exemplo, eu posso criar aqui um segundo livro. Por exemplo, eu posso criar aqui outro objeto, outro livro. Também tenho que instanciar esse novo livro, né? Então, criar um novo livro. Eu tenho que usar o new para poder criar esse novo livro. E aí eu vou novamente atribuir um valor aqui para o título. Tá. Posso também imprimir a mesma informação do meu outro livro. O título, vou imprimir. Vou comentar, né? Então, não vou imprimir aqui os dados do meu livro, vou imprimir os dados do outro livro, né? Apesar que os dois continuam definidos aqui no meu programa. Aqui ele imprimiu VVVVV. E assim eu posso criar vários objetos que serão necessários para o programa funcionar. A ideia na programação orientada a objetos é que ele funcione, né, com vários objetos interagindo, né, trocando mensagens entre si para que seja desempenhada alguma função que o usuário deseja. Então, a gente está começando aqui bem no básico, né, entendendo como é que funcionam esses objetos, como é que funcionam as classes. Então, aqui nessa parte até a linha 17, eu tenho definida a classe, e aqui nesse trecho de código eu tenho a instância, né, eu tenho a criação de dois objetos que tem aquelas características, né, daquela classe livro que eu defini ali acima. Então, eles são desse tipo aqui, né, essas variáveis são do tipo livro. Tenho duas variáveis diferentes aqui. E, claro, eu posso imprimir aqui as duas informações, né, elas vão sair concatenadas, né, os dois dados. Então, eu não perco, né, apesar que eu estou usando o mesmo número aqui, eu não perco esse dado que eu tenho anteriormente, porque essa informação do título aqui, BBB, ela está nesse objeto aqui, no meu livro. Esse outro livro aqui, apesar dele ter as mesmas características, né, ter título, ter
ano de publicação, preço, nota, ele é um objeto diferente. E por mais que eles assumam os mesmos valores, né, por mais que eu coloque aqui BBBB igual, eles ainda serão dois objetos diferentes. Claro que se eu for imprimir aqui o título, vai sair a mesma informação, né? Duas vezes BBB, porque os dois têm os mesmos títulos. Mas se eu for imprimir o objeto, né, se eu der um var dump no objeto, ele vai imprimir o objeto, vai imprimir o endereço desse objeto, né, da área de memória. E aí eu posso verificar que, mesmo que eles assumam exatamente os mesmos valores em todas as suas variáveis, eles ainda serão objetos diferentes. Então aqui, na verdade, eu não quero imprimir mais o título, eu quero imprimir só o objeto completo. Assim. Então vou imprimir os dois objetos. Então aqui, esse aqui é o primeiro livro, né? Ele tem o título BBBBB, e esse aqui é o meu segundo livro, ele também tem o título BBBBB. Então são dois objetos diferentes, né? Ocupam duas áreas de memória distintas. E isso a gente chama de identidade do objeto, né? Cada objeto tem uma identidade única, né? Independente dos valores que eles assumam em seus atributos. Outro aspecto interessante da orientação a objeto, né, que a gente fala que o objeto, em um determinado momento, ele está em um estado, né? O que determina esse estado? O conjunto de informações que ele assumir em suas variáveis, seus atributos. Então, esse objeto, ele está num determinado estado nesse momento, né, com o título sendo informado como BBB e as outras informações com valores nulos, né, não foram informados. Isso a gente diz que é o estado do objeto. Quando eu alterar alguma das informações desse objeto, pode ser qualquer uma das informações, a gente diz que esse objeto mudou de estado. Então, isso seria o estado do objeto. O conjunto de dados, conjunto de informações que ele assume em determinado momento, né? Isso pode mudar o comportamento daquele objeto, pode fazer com que ele se comporte de uma forma diferente. Agora vamos trabalhar um pouco com os métodos, né? A gente já acessou aqui os atributos, né, as variáveis, vamos acessar os métodos. Vamos tentar chamar esse método aqui, ó. Então vamos chamar esse método aqui, eu vou copiar o nome e vou colocar aqui, então, meu livro, a mesma coisa, vou acessar usando a seta e o nome do método. E como é um método, a gente coloca o abre e fecha parênteses no final. Essa é a forma que o PHP tem como diferenciar o que é um atributo de um método, de uma função. Então, é com abre e fecha parênteses, mesmo que não haja um parâmetro a ser enviado, né? Então, a gente precisa obrigatoriamente colocar o abre e fecha parênteses para ele saber que se trata de um método, senão ele vai apresentar um erro. Então, para o meu livro, eu estou chamando aqui o método listar livro, que ele deve imprimir aqui o título, mas nesse caso ele vai apresentar um erro que eu quero mostrar para vocês. Então, vou colocar aqui para executar. E ele apresentou aqui um livro, então ele colocou aqui, ó, variável título não definida, né? Porque eu estou tentando dar um retorno aqui dessa variável título. Por quê? Para a classe, né, quando eu executei o código só com a classe, ele não apresentou nenhum erro. Para a classe, quando eu falo do título aqui, ela sabe que eu estou me referenciando à variável título declarada aqui em cima, fora da função. Mas para o objeto, né, que está executando, ele não sabe que esse título se referencia a esse título que está declarado aqui em cima, ou seja, sua propriedade. Para que ele faça esse entendimento, né, para que ele tenha esse entendimento, eu tenho que usar aqui a palavra reservada diz. Então, o objeto, né, que eu criei aqui, meu livro, ele ocupa uma área de memória. E nessa área de memória, lá está gravado todas as informações desse objeto, o título, o ano de publicação e assim por diante. E aí, quando eu chamo o objeto, o método aqui, listar livro do objeto, meu livro,
ele vai lá nessa área de memória e ele consegue verificar que para aquele objeto, né, que eu chamei aquele método listar livro, eu quero o título. Então, deste próprio objeto, né, o dias deste, eu quero o título. Né? Então, posso ter lá vários objetos que estão armazenados na minha área de memória, mas para aquele que eu chamei o método listar livro, eu quero o título. E aí ele consegue acessar aquela informação e apresentar para o usuário. Então, vamos verificar se agora vai executar. Aqui, opa, não executei. Agora sim ele rodou e ele conseguiu aqui imprimir o título BBBB. Só para ficar um exemplo completo daqui. Então esse aqui é o meu arquivo da classe. Eu vou aqui criar um novo arquivo que vai ser o meu teste, né? Seria a minha página onde eu iria apresentar os dados. Vou chamar aqui de teste.php. Não é uma classe, né? Eu vou estar usando aqui aquela classe. E aí, para que eu possa acessar a classe, né, eu tenho que adicionar aquele arquivo. Então, livro.class.php. E o resto não muda nada, né? Então, o ideal é que a gente trabalhe dessa forma. Então, vamos verificar aqui. Então, aqui também executou normalmente, né? Não teve diferença. Então, aqui eu fiquei com meus testes, né? Aqui onde que eu tô criando meu objeto, usando aquela classe. E aqui a minha classe, né? Apenas o arquivo da classe, tá? O que eu quero propor para vocês agora como atividade? Vocês criarem ao menos, então, 5 classes, né? 5 arquivos PHP com as classes que vocês definiram lá para atividade de engenharia de software e fazerem um arquivo de teste testando o objeto, fazendo isso que eu fiz, atribuindo valores para os seus atributos, chamando as funções, tentando fazê-las retornar ou executar, para a gente praticar essa parte, né, da definição da classe. E depois nós vamos entrar em mais detalhes, mais aspectos importantes. Então, era isso para essa aula de hoje, tá? Espero que tenha esclarecido bastante dúvidas. Qualquer coisa, entre em contato por e-mail ou a gente pode marcar uma live, né? Marcar uma webconferência para a gente poder trocar informações e tirar dúvidas. Então é isso, abraço e até mais.